professor Vladimir Pirroy-Longo, né? Foi idealizada essa homenagem pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração e o Instituto Nacional de Tecnologia. Então, eu gostaria de começar agradecendo, teve uma equipe enorme, apoiando tanto na BM quanto no INT, né? Aqui no quarto andar, principalmente, a gente tem toda a equipe da divisão de comunicação, e eu tive uma assessoria muito de perto para localizar todos vocês e outros amigos que não puderam estar aqui presentes, que foi a Cida Neves, nossa diretora, o Hugo Túlio, a Andréa Lessa, a Paula, e também a Dulcinéia, a Estênia. Então teve um time aqui para a gente tentar localizar todos os amigos do professor Longo, né? Então, para a gente avançar, que o nosso tempo aqui é curto, né? Eu convido então o presidente executivo da BM, o Horacísio Léo Barbosa Filho, para dar as boas-vindas e falar um pouquinho dessa homenagem. Falaram que eu tinha 20 minutos para falar. Mas eu prometo, professor Longo, eu vou falar só 1 minuto. É com grande satisfação, porque eu estou até emocionado de estar aqui fazendo uma homenagem para o senhor. Eu, como executivo da associação, eu tenho aqui presente aqui o presidente do nosso conselho, ex-presidente de conselheiros, né, o professor Riso, o Ricardo Leal, o professor Sérgio Neto, e é uma grande satisfação estar com vocês aqui. Né? Eu sou originário aqui também do estado do Rio, eu não sou do Rio, mas sou do estado do Rio, então toda vez que eu venho da cidade maravilhosa eu fico muito feliz da vida. Ainda bem que eu não vi ontem, né? Tá certo? Né, professor? Com uma bela trajetória de vida, né, o professor Longo se dedica há mais de 50 anos ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia em nosso país. Seja do nobre ofício de professor, que foi professor na minha universidade, Fluminense, e renomadas universidades, seja como pesquisador ou ocupando cargos públicos em importantes instituições científicas. Fundamentais para o desenvolvimento de um país, a ciência e tecnologia no Brasil necessitam cada vez mais de pessoas como Pirroy-Longo. Por isso, nós da BM, em parceria aqui com o INT, né? Nós discutimos e achamos que a pessoa mais justa para ser homenageada seria o senhor. Né? E temos, nós na BM, temos a missão de difusão de conhecimento técnico científico, então está alinhado com tudo aquilo que o senhor pregou. Vemos nessa homenagem a oportunidade não só de reconhecer a sua contribuição dada para a ciência do país, mas também de incentivar e prestigiar o trabalho da comunidade científica brasileira. Obrigado, professor Pirroy-Longo, pelo trabalho realizado e conte sempre conosco. Beijo. Agora eu convido o diretor do INT, Fernando Riso, para dar as boas-vindas e contar um pouquinho da trajetória para todos nós, relembrar a trajetória do professor Longo. Bom, bom dia a todos. É um grande prazer para mim poder recebê-los aqui no INT. Eu tenho a grande, vamos dizer assim, fortuna de ter sido aluno do professor Longo, então foi praticamente uma pessoa que me inspirou muito na carreira. E eu vou tentar falar pouco, é difícil, a gente sabe que falar do professor Longo, de uma em geral, a gente ficaria meia hora, pelo menos, cada um de nós gostaria. Eu vou ter que começar então me desculpando em relação a aqueles que eventualmente nós não vamos talvez ter chance de ouvir, porque seria um número muito grande. Eu só queria pedir já de início as desculpas por conta disso, né? Então o que nós fizemos foi uma coisa bem informal, a ideia que eu falei assim, hoje é um dia para mim assim de graça. Realmente um daqueles dias eu acordei sentindo que assim, aqueles dias especiais. Né, a gente poder homenagear uma pessoa, né, como vocês vão ver agora, que tem uma carreira fantástica, né, e a gente não consegue palavras, né, mas de qualquer maneira, nós vamos então pedir o seguinte, nós vamos pegar alguns pedaços da biografia dele, da Universidade da Flórida, no Instituto de Engenharia, o Sérgio Neves fará essa apresentação, do NT da FTI, a Cida e o Eduardo Jardim, da FINEP, a Maria Silvia Denúcio, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Hugo Túlio,
a Universidade Federal Fluminense, o Zé Raimundo Romeu, o novo Observatório Nacional, o João Zancos, aqui, e do Museu de Astronomia e Ciência Filmática, o Alfredo Tomasquim, e o Peter Seiber, que está preparando um livro, né, vai fazer só um. Então, eu quero pedir desculpas às pessoas que eventualmente a gente não conseguiu colocar, porque, e a essas todas que vão falar, eu vou pedir o seguinte, de novo, que se moderem ao máximo, porque senão eu sei que a gente poderia ficar aqui a tarde toda, que seria um prazer, mas a gente tem que entender também que vários aqui têm compromisso. Então, antes de passar, porque eu gostaria que vocês, ao verem a biografia, né, que vai ser passada aqui, que vai jogar uns 7 ou 8 minutos, perceber-se algumas características incríveis, né, nessa biografia. A celeridade com que o professor Longo foi alcançando posições, né, e a gente sabe da grande contribuição que ele deu. E eu fiquei pensando assim, que características eu poderia, né, que tive ele como aluno, né, como eu falei, praticamente um guru assim, que me inspirou muito, como descreveu, né, quais seriam os pontos. Eu tenho duas que eu diria que abrem e fecham. Né, eu acho que a primeira é a liderança. Ele é aquela pessoa que a gente adota e a gente resolve seguir por conta das suas ideias. Nada imposto, nada, é simplesmente porque, reparem bem, eu tomei nota para não deixar de falar, quer dizer, primeiro, humildade. Humildade. Serenidade. Eu nunca ouvi o Dr. Longo levantar a voz. É impressionante. E daí que eu falo, é uma liderança absolutamente natural. Ele é seguido simplesmente porque ele dá um bom exemplo. Empatia. Um atletismo pessoal fantástico. Vários aqui, eu lembro, a própria DM, os congressos que ele ia participar, ele começa a falar, você quer ouvir. Atualização. Sempre muito atualizado do que está acontecendo. Eu lembro ele falando assim, eu quando estava no Arsenal de Guerra, eu pegava um assunto, a primeira coisa que eu fazia, estudava, escrevia uma nota. Então algumas coisas, eu até depois tento, claro que eu não consigo fazer também com ele. Mas várias coisas eu vejo na minha carreira vieram de conversas com ele. São muitas histórias. Além da atualização, então, uma visão de futuro. Os escritos dele, eu tenho tido chance, agora há pouco ele me mandou um artigo de 2007 sobre alguns impactos sociais da ciência e tecnologia. É uma coisa maravilhosa. Ele pega 7 impactos e faz uma descrição. Isso em 2007, já antevendo várias dessa explosão exponencial que a gente está assistindo hoje. E finalmente eu fecharia, eu podia continuar aqui não, dizendo que ele para mim simboliza excelência. Então quando eu falo assim, liderança e excelência, eu acho que ali dentro a gente podia conseguir colocar muito mais coisas. Mas eu vou ficar por aqui, porque de novo a gente tem muita coisa a falar hoje. Primeiro, de novo, eu queria que vocês se sentissem assim, bastante soltos. É uma homenagem a uma pessoa brilhante. Eu considero um dos gigantes que nós tivemos aqui. São algumas daquelas pessoas que marcam a passagem. Vocês vão ver que por onde ele passou, ele deixou uma marca. E uma marca quase muito forte e sempre positiva. Isso não é dúvida. Então, vou falar assim, a gente tem a oportunidade de homenagear uma pessoa desse quilate, eu diria que para todos nós é um momento de muita felicidade. Tá certo? Então, vamos acompanhar um pouquinho, então, a trajetória do professor Longo. Muitos de vocês conhecem, talvez até melhor do que eu, tá certo? Então, nasceu em São Paulo em 1952 na Academia Militar de Agulha Negra, onde cursou engenharia até 55. Já como oficial do Exército Brasileiro, conquistou o direito de completar a formação no IME. Classificado em primeiro lugar entre os formandos do IME, em 59, o tenente Longo recebe seu diploma de engenheiro metalúrgico das mãos do presidente Juscelino Kubitschek. Aliás, aqui tem uma máfia metalúrgica enorme hoje. Né? Eu, inclusive, queria dar as boas-vindas. Hoje a gente faz uma revolução na engenharia. Após ser designado pelo Exército para atuar em diversas funções de engenharia no recém-criado Arsenal de Guerra, o tenente Longo aceita em 64 o convite para retornar ao IME como professor. No Instituto, ele chegaria a chefiar como capitão a seleção de metalurgia S8. Eu conheci em 67 como aluno da PUC um grupo de estudos que foi feito lá. O Sérgio Neves e ele estavam na Flórida na época, vieram dando palestra, e na época mesmo eu já me encantei, muito em parte pela excelência dos dois, né, que realmente também outros contagiantes, o Sérgio Neves. Pedido afastamento temporário do Exército, o jovem capitão Longo aceita o convite para cursar o mestrado e doutorado no Departamento de Engenharia de Ciências Materiais
na Universidade da Flórida, com uma bolsa de assistente de pesquisa do professor Robert Reed Hill, que é um personagem no Brasil que tem um grande peso, né? E os dois, inclusive, foram alunos dele. Tem o Walter também, que foi aluno do Longo, né? Que também estudou os assuntos lá do... Em 2 anos e 8 meses, concluiria o mestrado e doutorado, retornando ao Rio em 70. No IME, na ocasião, como um dos poucos oficiais com tipo de PhD, atuou na implantação dos cursos de pós-graduação, tornando-se coordenador geral de pesquisa e pós-graduação do Instituto, e na metalurgia participou da implantação do Centro de Pesquisa e Materiais. E ali eu fiz o meu mestrado. Sua monografia final, né, na Escola do Estado-Maior do Exército, foi Tecnologia e Transferência de Tecnologia, que é o mais referenciado entre seus trabalhos. E vocês sabem que essa foi uma linha que ele realmente desbravou muito tempo. O concluído do curso da ICM serviu no IPD, né, no Centro do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, implementando o Centro de Materiais. Em 77, já tenente-coronel, é aprovado em concurso para a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Em 79, pede transferência para a reserva e continua a lecionar no IME até 82. Em 79 e 82, assume o cargo de diretor de desenvolvimento tecnológico da Fundação de Tecnologia Industrial, FTI, e vice-diretor aqui do INT. Nesse período, o INT, então subordinado à Secretaria de Tecnologia Industrial do WIC, né, e a FTI funcionavam juntos, com importante desenvolvimento em 2 áreas principais, o biocombustíveis e materiais. Entre os trabalhos de destaque estavam o apoio ao Programa Nacional do Álcool e a produção de tanto lingote de obra para a produção de fios supercondutores. Em 83, o professor Longo aceita o convite para chefiar o Departamento de Relações Institucionais da FINEP e, à frente da RI, direciona recursos às pesquisas universitárias para a inovação e ao fortalecimento dos institutos e aos desenvolvimentos experimentais nas Forças Armadas. Chefia as negociações com o Banco Mundial que levaram à idealização do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, PDCT. Esse foi um marco, certo? Quem realmente participou, lembra que isso realmente mudou o panorama, né, da nossa equipe. Torna-se secretário executivo do PDCT com a missão de operacionalizá-lo. Em 84, é nomeado vice-presidente da FINEP. Ao deixar a FINEP em 85, foi convidado para chefiar a divisão de assuntos, ciência e tecnologia da Escola Superior de Guerra. Ao mesmo tempo em que exercia o cargo, concluiu em 87 o curso de altos estudos de política e estratégia da ESA. No final de 87, foi convidado pelo secretário de CIT do Estado do Rio de Janeiro, José Peloso Ferreira, outro estudante, a ocupar o cargo de subsecretário adjunto de tecnologia. Nessa ocasião, passou a integrar também o Conselho de Tecnologia da Feijão. Em 89, assumiu a presidência da empresa Fluminense Tecnologia, Flutec, que destinava recursos do Fundo de Apoio Tecnológico, FATEC, fomentando o desenvolvimento tecnológico do setor produtivo. Começou a atividade, agora voltando um pouco, como professor universitário em 62 e 68, quando ajudou a criar um curso de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda. Mais tarde foi incorporada à UF, a Universidade Federal Fluminense. Em 82 retornaria à UF com concurso como professor adjunto. Em 86 seria aprovado como professor titular e seguiu carreira como professor nessa universidade. Em 91 a 94 foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade, lecionou disciplinas de engenharia até 2003, totalizando 38 anos nessa função. Em 2011 recebe o título de professor emérito da UF. De 2003 a 2016 atuou servindo voluntariamente o Instituto de Estudos Estratégicos, o INEST da UF. Terminado o mandato de pró-reitor em 94, retorna à FINEP, cedido pela Fluminense, na função de executivo da área de infraestrutura de ciência e tecnologia. Na função, negocia e operacionaliza o Prodenge, que foi outro programa também que mudou a engenharia brasileira, que levou à concepção do primeiro fundo setorial. Em 99, ainda cedido à FINEP, integra a assessoria do Ministro de Ciência e Tecnologia, tendo seu escritório aqui no NT. Em 2001, a pedido do ministro, assume a direção do Observatório Nacional, e, embora seja um mandato de emergência, ele se estendeu por mais 2 anos. Nesse período, também respondeu pela direção do MAST, Museu de Astronomia e Ciência Afim. Em sua gestão, um dos destaques foi a modernização da geração e disseminação da hora legal brasileira, coroando as atividades de metrologia de tempo e frequência do OEM. Bom, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas a produção científica dele é realmente bastante impressionante e daquelas impactantes, que elas realmente trouxeram principalmente os artigos e os livros que ele publicou.
A prêmios e honrarias, aí eu obviamente não vou ler todos, são 29 que estão listados, mas praticamente por todas as áreas que vocês possam imaginar, ele já recebeu o prêmio, condecoração, na hora, tanto de um mérito militar quanto civil, na Ordem Nacional do Mérito Científico, pesquisador de mérito, e eu não vou, como eu falei, entrar em detalhes, esse material vai ficar disponível para quem tiver interesse. Várias medalhas da FAPERJ, como eu falei, praticamente todos os institutos ou algumas áreas de ciência e tecnologia tiveram a oportunidade de homenagear. Nós aqui vamos ficar como se fosse a 30ª, que aí foram 29, o próprio ABM tem vários prêmios que ele recebeu, o próprio Exército, onde obviamente ele tem um grande número de medalhas. Bom, foi membro também de conselhos, praticamente quase todos os conselhos que envolviam a parte de ciência e tecnologia, seja do Estado, seja do país, ele esteve presente. Então, como eu falei, eu acho que não há dúvida que nós estamos na frente de uma daquelas pessoas que mudou o perfil da nossa ciência, da nossa tecnologia. Eu queria só registrar que aqui nós temos vários ex-reitores, colegas, secretários, ex-secretários do próprio INT, quer dizer, um grande número de amigos do professor Longo, e pessoas muito relevantes também para a área. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês são pessoas ocupadas e sacrificaram parte do seu tempo para vir aqui prestar essa que eu acho que é uma merecida homenagem. Ok? Então, muito obrigado aí por tudo que o senhor nos fez. Na segunda fase agora da homenagem, né? Então eu convido o presidente da ABM, Leal, e o presidente do Conselho de Administração para sentarem aqui. A gente vai ouvir os depoimentos, o diretor do INT, e eu vou ficar aqui também comandando aqui a segunda fase. Então, nessa segunda etapa aqui, nós vamos ter 2 microfones, né, Paulo? Um que vai ser o professor que vai falar e outro. Então, nós vamos começar aqui pelo presidente do Conselho de Administração da ABM, que vai falar um pouquinho sobre a parte da Universidade da Flórida, onde conviveu o professor Longo, e sobre o IME. Bom dia a todos vocês. Seguindo o que o Riso acabou de comentar, eu gostaria muito de ter muito mais tempo para conversar a respeito da oportunidade de interagir com o Longo, histórias que aconteceram na Universidade da Flórida. Eu tenho certeza que tanto o Peter Sade, que está fazendo o livro, como o próprio Longo, um dia deveriam colocar isso numa biografia, porque além desse lado pessoal, também tem o lado da grande participação que ele teve na política de ciência e tecnologia do nosso país. Não é? Eu só fico frustrado porque eu vejo tantos amigos meus aqui, eu gostaria de podê-los mencionar pessoalmente. Tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Raul, que está ali, né? E o Raul, quando fazia os discursos, tinha tempo, né? Provavelmente como ministro, né? Então ele ia mencionando as pessoas no auditório. Aquilo deixava as pessoas envaidecidas. O ministro me conhece, né? Uma vez ele citou o meu nome, então aquilo ficou gravado, mas eu não tenho tempo para isso. O que eu gostaria, então, nesse momento, né, de, primeiro, acrescentar uma outra qualidade daquelas que você listou, excelência do professor e nosso amigo Longo, que é a amizade. Tá? Eu tive o privilégio de ter uma amizade próxima com o Longo. Né? A primeira vez foi na Universidade da Flórida. Ele chegou em 1968 para iniciar seu mestrado e doutorado. Eu estava saindo, estava terminando o meu mestrado. O mesmo orientador, então foi muito fácil convivermos juntos. Ele estava sozinho, ele não veio com a família naquele momento, né? Nossa comunidade brasileira o acolheu, ajudou em tudo que foi possível. Né? Por quê? Porque o Longo deixou bem claro: eu tenho pouco mais de 2 anos para terminar mestrado e doutorado. Eu digo: Longo, esquece, isso é impossível. Como? Você nem fala ainda bem o inglês, está chegando aqui, já está querendo todas essas coisas. Tá? Então, mas de qualquer maneira, vamos dar um apoio a ele. Eu voltei para o Brasil, me associei ao UFRJ. O Longo depois voltei para fazer o doutorado com o mesmo orientador. Nesse momento, o Longo já estava bem adiantado no seu doutorado. E
prestes a terminar, aquilo realmente me impressionou. Qual foi a razão dele ter conseguido isso? Isso, certamente, um recorde na Universidade da Flórida, fazer mestrado, doutorado em 2 anos e pouco. Tá? Foi a dedicação, a disciplina, obviamente militar, e o trabalho, certo? E o Longo se dedicava a tudo que ele tinha que fazer. Tá? Isso, obviamente, né, tinha também um outro lado, não é? Que era o fato dele ter que trabalhar sábado, domingo, de madrugada, de noite, não é? E, obviamente, deixar um pouco os seus amigos de lado, talvez até, não é? A sua própria família. Não é? A única pessoa que eu me lembro que não chamava ele de Longo era a Isabel, né, que eu aqui faço uma homenagem à esposa dele, que ela sempre falava, o Valdemir, certo? O Valdemir está sempre trabalhando, certo? Não quer me acompanhar nos shoppings para fazer as compras, mas a gente entende. Com isso ele terminou o seu doutorado em tempo recorde, que outros, inclusive militares, que também passaram o mesmo tempo conosco, não conseguiram. Esse foi o primeiro momento em que eu tive a oportunidade de conviver num ambiente de grande amizade com ele, com a Isabel, com a Marília e com o Paulinho, que aqui está, o filho dele. Né? A outra oportunidade foi quando nós trabalhamos junto com o Pelúcio, ele como subsecretário de Ciência e Tecnologia, ou com uma outra subsecretaria também, e nesse momento também eu pude, não é, ter a oportunidade de ganhar do Longo todo aquele entusiasmo por ciência e tecnologia em nosso país. Né? Hoje, vocês que estão aqui presenciando essa homenagem e olhando o Longo ali, o nosso guerreiro, o seu justo repouso, vocês estão enganados, porque o Longo ainda tem muito, tá certo, a contribuir com o nosso país. Foi só chegar junto dele com o nosso comandante aqui do IME, e começarmos a falar sobre a situação atual, que ele já começou imediatamente a dar sua opinião, tá certo? Opinião muito relevante, que eu comentei com ele que nós vamos levar isso adiante, certo? Porque ele é uma pessoa que luta, pela soberania tecnológica nacional como ninguém, certo? Foi um embate, aqueles que tiveram a oportunidade de assistir muitas falas do Longo a respeito desse assunto, entendem perfeitamente que naquele instante, certo, essa talvez tenha sido a maior contribuição que ele pode ter dado ao nosso país, certo? Quem sabe um direcionamento, uma diferente rota do que o país estava tomando em relação a sermos mais soberanos em nossa tecnologia, o que infelizmente depois não foi muito adiante, mas eu acredito que possa retornar, quem sabe com essas ideias que ele acabou de comentar conosco aqui, que a gente pretende levar adiante. Muito obrigado a todos, desculpe. Para falar um pouquinho da época do INT, Cida, nossa diretora, e depois FTI, que é primeiro. Então, Eduardo Jardim vai falar um pouquinho na sequência, então. Aqui mesmo? Aqui de frente para ele. Olha, eu vou falar me dirigindo ao professor Longo, não a vocês não. Meu estimado professor, orientador, guru, professor Valdemir Pirroni. Realmente é muito emocionado que eu estou aqui para falar rápidas palavras. Sim, não vamos citar o nome de todos, porque senão caímos aqui até de tarde. Eu estou diante de pessoas aqui que foram muito importantes na minha vida. Professor Fernando Riso, que é professor de metalurgia física e companheiro de pelada. Professor Birajara 40 Cabral, onde juntos participamos de um pequeno projeto. Nesse andar aqui, no início da década de 70, algumas pessoas se lembram o nome, Projeto GTCID, onde, creio
tenho certeza que, sob a coordenação do professor Longo e do professor Cabral, devo reconhecer, foi gerado um resultado para o nosso país, talvez muito pouco reconhecido. Nesse momento, através do espírito empreendedor, do espírito inovador, articulador do professor Longo, o GTCID, né, passou, junto com instituições no Brasil e no exterior, a formar professores, engenheiros, especialistas em diversas áreas, em especial dentro da nossa máfia metalúrgica, do qual já sou um pouco degenerado, né? Virei um engenheiro de produção. Foram inúmeras teses de mestrado, doutorado, artigos que nasceram nesse projeto, né? E cujo embrião científico e tecnológico está até hoje gerando resultados pelo país afora. Eu acredito, modéstia às favas, que eu faço parte desse processo, junto com muitos que eu estou vendo aqui, e não vou citar os nomes. Por isso, muito obrigado. Cida, por favor, vai falar um pouquinho. INT, FTI. Bom dia a todos. É com um enorme orgulho e satisfação que estamos aqui no Solon. A gente vai acabar sendo um pouquinho repetitivo, porque eu acho que realmente o professor Rios e o Sérgio colocaram muito bem todo o espírito que a gente conseguiu aprender dos seus ensinamentos. E eu recordo aqui a agenda da comemoração dos 95 anos de NT, onde a gente... onde a gente colocou olhar o passado com gratidão, o presente com paixão e o futuro com esperança. E isso tudo, o Longo está sempre dentro dessas características, como bem comentou o professor Sérgio Neves, já ele lembrando ou articulando ações que o nosso país precisa muito. O agradecimento especial à ABM e ao INT por nos proporcionar essa oportunidade, nessa homenagem. Enaltecer a presença das pessoas que são queridas, amigas, companheiras de jornada do mundo nacional de ciência e tecnologia nos últimos 40 anos. Diante desses dois ambientes, eu acredito que é um profundo desafio participar dessa homenagem. E vou elencar rapidamente algumas coisas. O que destacar diante da imensa contribuição do mestre ao longo da construção do pensamento de vanguarda do desenvolvimento nacional de ciência e tecnologia? Certamente, professor Longo, muitos economistas aprenderam com você. Hoje, quando a gente tem as teorias do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento tecnológico, científico, eles estão certamente se embasados no conhecimento que você difundiu. Diante do levantamento de uma revisão bibliográfica com tese, doutorados e mestrados orientados por você, certamente daria uma outra tese de doutorado. A área de informação que eu digo, é só buscar essas informações, rastrear isso e nós teríamos certamente uma tese de doutorado em cima das orientações que você contribuiu. E a contribuição institucional, que passou pela Secretaria, pelo IME, pelo Exército, pela FINEP, que teremos o depoimento, pelos conselhos, né? E aí destaco o Conselho da Rede. Mas esse último capítulo, eu destaco a contribuição dessa instituição centenária. Como bem lembrou o Eduardo, começando aqui no nosso GTCID, na liderança do Birajara 40 Cabral, e eu quero aqui destacar a minha contribuição, a minha participação, o meu aprendizado como gestora. Eu não sou da área acadêmica, eu não sou da área científica e tecnológica, eu sou da área de gestão de ciência e tecnologia. E aprendi muito com os metalúrgicos, alguns matemáticos, alguns físicos que passaram e contribuíram na minha carreira. Alguns matemáticos, o professor Lindolfo, o professor Palles, os físicos, o professor Vargas, o professor Sérgio Rezende, né? Certamente. Mas o professor Longo e o professor Cabral foi o início da minha carreira no ambiente de gestão, que me levaram, inclusive, a receber a comenda da Ordem do Mérito Científico e Tecnológico nessa área. E ela foi recebida, não em função porque eu
não merecia, mas porque eu tive uma escola muito forte, uma escola muito interessante. O sistema de ciência e tecnologia foi aprendido quando nós estávamos no ambiente do GTCID e nós tínhamos a normalização Lameira, a transferência de tecnologia encabeçada pelo Eduardo Jardim, os centros específicos de soldagem, a informação tecnológica. Isso tudo fazia o ambiente de um aprendizado para um gestor. E a corrosão, escola da corrosão e ensaios e protótipos. Os 3 laboratórios especializados. Então foi nesse ambiente que se deu a minha formação. Logo em seguida tem um desafio, que é a FTI-NT. E aí mais um metalúrgico contribui na minha carreira, Juarez Tavraviato. Com o seu planejamento impecável, com seus programas, né, todos muito bem conduzidos, e Longo faz parte desse universo quando ele, quase que semanalmente, me fazia ir a Lorena com ele para a gente resolver os problemas do nióbio. A planta piloto do programa de nióbio, grandes resultados para o país, faziam que a gente semanalmente trilhávamos aí essa Dutra, né? Conduzidos pelo nosso amigo pai da Dulcineia, mas com muito carinho, íamos e voltávamos no mesmo dia, para olharmos a questão do nióbio e dos outros programas da química e da biotecnologia em Lorena. Mais uma vez, quando Pelúcio chama para participar da secretaria, Longo tem uma forte participação aí na minha vida. Rede de tecnologia, o nosso reitor Romeu, candidato à presidência do conselho, e a Firjan também. E aí teve um empate. Longo, sabiamente, me catequiza pela Rio Branco afora para que eu assumisse a presidência do conselho, para que a gente pudesse deslanchar e a rede de tecnologia não ficasse para trás ou não tivesse esse processo de discórdia dentro do ambiente da rede. Paula Gonzaga, os representantes, Celeste, bem sabe um pouco essa história da importância da rede de tecnologia, né? Mas nós ficaríamos algum tempo falando desses elementos aí. E eu destacaria que nesse momento em que falamos da democratização da inovação, das novas formas de educação, do avanço exponencial das mídias digitais, nos colocamos em enormes desafios. E mais uma vez o mestre Longo, nos seus recentes artigos, nos sinaliza quanto está antenado com a economia do século XXI. Privado, público e híbrido. Eu acho que com isso a gente presta uma grande homenagem hoje ao professor Valdemir Picói Longo. Muito obrigada. Agora, na sequência, a gente convida para falar um pouquinho sobre a FINEP, né? Maria Silva de Anúncio. Bom dia a todos. Eu estou aqui muito emocionada de estar aqui fazendo essa homenagem ao Longo e, assim, perdi um pouco da minha tranquilidade nos últimos 2 dias. Falei, para quem que eu vou falar? O que eu vou falar? Tentei me programar de alguma forma, mas eu percebi que qualquer coisa, qualquer programação que eu fosse fazer ia extrapolar muito o limite de tempo que seria razoável numa homenagem desse tipo. Então eu resolvi vir assim com a minha mesma preparação, vou correr o risco das simplificações, das sintetizações e das omissões para procurar falar do Longo. O currículo, a apresentação prévia do currículo me poupa muito, porque é a primeira vez que o Longo passa a fazer parte da vida de quem trabalha na FINEP quando ele assume a coordenação de relações institucionais na gestão ainda do Gerson Edson e logo depois ele vira vice-presidente da FINEP na gestão do Melo. E ele é a pessoa que negocia o PADCT. Numa época em que nós, na FINEP, vivíamos uma insegurança muito grande, que tinha sido o fim da era Pelúcio, o fim da era do Reis Veloso, um período de vacas magras em que nós tínhamos uma demanda crescente por projetos de financiamento e um orçamento que mergulhava a cada ano e que a gente não conseguia, mesmo com todos os esforços, a inflação corroía, enfim, o quadro nacional da década de 80 não era favorável a isso.
E o Longo chega e consegue, primeira vez que eu me lembro assim, de ver assim, como é habilidosa essa pessoa que está à frente desse programa, de criar um novo programa que também incorporava um pouco das novas necessidades para a gente aparecer como críticas à gestão da FINEP, a decisão autocrática da FINEP sobre os recursos da FNDCT. Então entra um programa onde as prioridades são definidas antecipadamente, existe um comitê gestor, os projetos são analisados por comitês ad hoc, e essas duas coisas convivem durante toda a década de 80 dentro da FINEP. É um aprendizado que a gente tem daquele estranhamento inicial. Isso vai passando e as coisas vão entrando. Esse programa é um sucesso. Tem o PADCT-1, o 2, a participação da FINEP, eu acho que ainda é grande. No terceiro, ele já tinha migrado para a FNDCT, mas a imensa habilidade do Longo em conduzir esses assuntos assim, foi ficando claro para a gente. Aí eu vou fazer um corte de 10 anos, quase 15 anos depois. Eu tinha mudado já de área e estava numa área chamada captação. E essa captação não é recurso de mercado financeiro, é projeto de desenvolvimento. E eis que o assunto permanente era exatamente conseguir recurso para quem? Para o FNDCT. Lá o bom e velho FNDCT, que a gente contava com o dinheiro do BID. Era a nossa proposição que 30% do empréstimo que viesse fosse carregado para o FNDCT. E nós conseguimos levar com isso uma parte muito pequena da demanda que ainda continuava grande. E até que abriu a janela com a possibilidade de vir a financiar acordos bilaterais com o Japão, com a Alemanha, a demanda por equipamento de pesquisa. E com isso a gente liberaria dinheiro. Só que a nossa contraparte econômica de governo, que era o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, eles tinham ojeriza a botar mais dinheiro em pesquisa. Então isso me deixava muito preocupada e ao mesmo tempo muito deprimida. E eis que nessa época eu vinha a ser vizinha do Longo. Lá no 13º andar tínhamos uma divisória de vidro entre a minha mesa e a dele. E eu ficava mergulhada naqueles dados, quadros e tabelas, e nas conversas que a gente foi tendo, começou a nascer uma coisa interessante, porque ele foi trazendo a bagagem dele, de gestor, de conhecimento, de causa que eu, da minha janelinha de FINEP, eu não tinha essa vivência. E a nossa conversa foi ficando tão interessante, que antes que nós fôssemos levar bomba na CAIM para esse projeto, eu pedi que eles marcassem uma reunião com toda a área econômica do governo, que sentava na CAIM, para termos uma reunião com eles. Foi o Longo, chamamos uma pessoa do Ministério da Ciência e Tecnologia, era sempre nosso convidado, raramente ia, porque o Ministério tinha lá os seus interesses, né? No satélite, no supercomputador, e não queria queimar nossas fichas conosco. Mas disse, olha, o que vocês conseguirem a gente apoia. Então tá bom. Fomos e fizemos uma apresentação, eu com meus quadros e tabelas, né, as nossas performances, e o Longo com a vivência da área de ciência e tecnologia. O que a gente via era o olho brilhar, a empolgação que vinha do Longo, né, sobre a área de ciência e tecnologia, a importância da formação de mestres e doutores, a importância das pesquisas, diluir a ideia de que as pesquisas não servem para nada. Isso tudo foi contagiando a plateia. Então as pessoas ficavam assim, nossa, mas eu não sabia. E esse entusiasmo ele foi tomando conta desse pessoal. Nós fizemos a nossa reunião, voltamos para o Rio e a seguir veio a reunião da Confiex. E a nossa proposição foi aprovada por unanimidade e sem nenhum condicionante. O que para a gente, na atividade da captação, era uma vitória muito grande. Então esse foi um dos momentos assim, muito contagiantes para mim.
Depois, nessa atividade de captação, eu também fui vendo que tem uma outra contribuição do longo, que é dos fundos setoriais, que é uma contribuição, assim, a pessoa quando tem uma grande competência e um olhar muito amplo, onde ele toca, né, a coisa muda de figura, que é a inserção do FMDCT nos fundos setoriais. Porque a partir dessa nossa experiência ali, minha e de outras tantas pessoas, a gente enxergava naquela época que o FMDCT era o grande fundo capaz de irrigar toda a comunidade científica. Dessa vez já tinha incorporado a definição prévia de prioridade, de comitês, isso e aquilo. Então, aquela crítica que vinha da década de 80 não existia mais. É claro que crítica é sempre bom. Então, esse olhar amplo, generoso e ao mesmo tempo preciso do longo foi uma coisa que influenciou muito a vida da gente na FINEP. A gente aprendeu a confiar, a respeitar e a querer ouvir. Mais tarde, quando a minha vida profissional mudou de novo e eu estava trabalhando no projeto de história da FINEP, eu fui entrevistar o Longo e contei para ele que eu, para poder trabalhar com um período tão grande de história, eu tinha feito uma periodização que iria de 1950 até 1950, de 1950 até 80, até mais ou menos 70, a década de 70 é um período que salta na história, porque a área se organiza. Quando eu fui falando isso para ele imediatamente encaixou e começou a dizer, não, mas o Paulani fala isso, fala aquilo. E aí a gente começou um trabalho que foi fantástico, né, de juntar as duas coisas e escrever o artigo. Né, que foi, assim, para mim, um coroamento desse esforço, no início, muito solitário, de ler muito e de não ter muita referência de onde buscar, onde ancorar a história da FINEP. Então, se eu posso dizer alguma coisa além da enorme admiração, né, eu acho que assim, a minha impressão é que tudo que eu possa dizer é pouco perto do impacto que ele trouxe na vida da gente, e nesse ambiente onde a gente atua. Eu espero que aquilo que foi feito, né, com todas as crises que a gente passa, né, e que o país passa. Hoje em dia, essa crise nos pega, né, num sistema maduro de ciência e tecnologia, então é um sistema que tem capacidade de reação. Eu acho que o Brasil tem capacidade de reação. E essa é uma das coisas que eu mais aprendi com você. Muito obrigada a todos vocês e desculpa por, enfim, imprecisões que o improviso trouxe. Tá? Agora eu convido o Hugo Túlio para falar um pouquinho do período da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Bom dia a todos, bom dia querido Longo. O Longo eu ainda convivo com ele até hoje, né, Longo? Nós sempre encontramos na sua casa com a turma da UF. A gente vai lá conversar um pouco, discutir alguns assuntos, tratar de ter a opinião dele. Então isso é uma rotina nossa. Mas eu vou contar um pouco da história também do século. Deixa eu citar algumas pessoas que não tem jeito de não citar. Em alguns casos não tem. Eu conheci o Longo quando eu fui para a STI, e aí tinha a turma da FTI, era aquela turma de bacana, que chegava lá em Brasília. E eles, o Longo, uma vez a turma foi em Lorena, e o Longo fez uma apresentação lá em Lorena, que ele subiu no palco, sentou fez um show que o pessoal ficou enciumado. Nossa, o cara fala bem demais, motivou todo mundo, né? E aí fiquei conhecendo você, mas a gente não trabalhava junto. Depois do PDCT, a gente teve que o ministro Vargas estava na presidência da Unesco e tinha o PDCT, que é a Tecnologia Industrial Básica, e eu era o coordenador junto. Aí eu conheci o Longo. Infelizmente, acho que não tem trabalho para você lá, não com o seu programa de Tecnologia Industrial Básica, como a FINEP deu, né? Porque a FINEP tinha uma reação enorme no PDCT, né? Que foi também um modelo espetacular. Quer dizer, eu acho que
todo modelo tem a sua vantagem, né? Uma revolução em termos da gestão, dos processos. Eu me vi uma vez com 24 pessoas para planejar a tecnologia do seu base lá na sala do CNPq. Então, quer dizer, acho que mais importante foi o seu papel de fazer isso acontecer, porque tinha muita dificuldade, tinha muita chance. E tem a questão do edital, né? O edital que foi alguma coisa que pegou, né? Agora eu achei até, não sei o que Lúcio falava, eu arrependo de ter falado em projeto e a ciência e tecnologia financiar projeto. Agora eu acho que edital também você tem um pouco de culpa disso, tudo é edital. Não sei se você já tem esse arrependimento de ter participado de ajudar o edital, porque eu acho que nada pode ser tão exagerado, né? Assim, você começa a adotar um aspecto e não sai fora disso, né? E depois dessa parte do PDCT, a gente ficou um pouco mais longe, então, mas o PDCT também a gente encontrava, mas aí eu vim para o Rio, porque ele estava no PQM, pelo dia o Lameira, aí me chamou e falou, você e o Telmo vão lá que o Longo está chamando vocês lá para conversar sobre qualidade. Aí fomos eu e o Telmo lá. Chegamos lá, o Longo conversou e tal, aí eu vou escolher um de vocês dois para tocar o programa de qualidade e acabou me escolhendo. Então, fui trabalhar com ele, foi uma época muito interessante, quer dizer, acho que o Longo tem uma característica que a gente já falaram muito, mas tem uma visão sistêmica. Ele lida bem com a parte científica, com a parte tecnológica, até com a parte empresarial também. Quer dizer, ele tem um conjunto bem articulado. Outra coisa, ele é um empreendedor. Então, o que eu admirava dele, que ele me chamou para lá e falou, além disso, na época também, acho que eu já era secretário executivo da rede, costumou, não, a rede vem para cá, igual a rede estava no NTT, o Longo levou a rede para a Secretaria de Ciência e Tecnologia e colocou na FUTEC. Você lembra disso? O Halp participava, tinha lá projetando no Instituto Politécnico no Rio de Janeiro, lá na nossa salinha, nós na outra salinha, foram 3 ou 4 pessoas. Mas o Longo é o seguinte, deu uma direção, deu os meios, tá? Mas também não enchia muitas paciências não, enchia se para nada tivesse acontecendo. Chamava, né? Mas ele dava liberdade para as pessoas atuarem. Não prendia não, se a pessoa teve uma certa iniciativa para fazer, porque eu acho que isso é características do líder mesmo, né? Então foi muito interessante isso. E lá também na secretaria, o Longo fez N coisas a mais, né? O programa teve a chance de conhecer todo o estado do Rio de Janeiro, né? Porque tinha um programa progredido, que era levar o governo do estado para o interior, e ele viajava todo, porque ele começou a falar, né? Antes o Zé Pelúcio, né? Ele tinha um toque mais formal, né? E o pessoal do interior falou, nossa, achamos ótima a palestra, mas não entendemos muito bem isso. Quando o Longo passou a ser o apresentador, era um show. Então eu sei que ele viajou o estado do Rio todo, conheceu o estado do Rio todo, foi uma festa, né? Você acha, né? Sabe bem disso, né? E o belo dia, o que é interessante também, é o modelo que foi criado na Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Inclusive, um belo dia, não foi Longo, Pelúcio, me chamaram, tem que preparar uma matéria para fazer um anúncio na revista Veja. Mas é um modelo que nós estamos atuando na empresa, né? Porque o que a gente tinha junto às empresas do Rio? A gente tinha a rede de tecnologia, que era a organização que lidava com oferta e demanda de tecnologia. A universidade está ligada à empresa. Você tinha a FUTEC que financiava, né? E você tinha um programa de qualidade do Rio, que era um programa de gestão, porque as empresas, na medida que elas mudassem a gestão, elas iam procurar melhorias, iam procurar os centros de pesquisa, as universidades, tudo mais. Então, nós fizemos um anúncio, como o Longo fala, né? Você, notícia boa, notícia ruim. Todo mundo dá notícia boa, você tem que pagar. Então foi feito um anúncio na primeira página uma página central da Veja, dizendo que inovação, que gestão de ciência e tecnologia também se faz com inovação, mostrando esse quadro de integração, além do suporte da FAPESP, né? E tudo isso aconteceu, né? O programa Qualidade de Rede há pouco tempo, não sei se ainda está vivo, mas estava vivo. A FAPESP assumiu a parte tecnológica da FUTEC, né? Mas foi um período muito rico como modelo de gestão para a área de ciência e tecnologia, né? Bom, depois disso, a gente também se separou um pouco, né? E depois, novamente, quando foi em 79, quando o ministro Vargas assumiu, né? O Dolfo assumiu o ministério, aconteceu de o Longo, seu presidente, me chamar para a FINEP. A primeira coisa que o Longo falou assim, poxa, você mora em Niterói, cara.
você podia dar sondar o longo para ele vir para a FINEP. Aí eu fui lá sondar o longo para vir para a FINEP. Nossa, sinto muito. Não posso aceitar porque eu tenho um compromisso com o Romeu. Um compromisso com o Romeu de ser o pró-reitor dele, a sinceridade dele. Não adianta, ainda bem que eu não falei com a Isabel, porque a Isabel fala com a mulher do Longo, fala que o melhor emprego que o Longo já teve foi na FINEP. Nossa, eu fui asilista, né, a mulher do Longo trabalhava na FINEP. E aí, então, não aceitou, não quis, então falou, o Longo não quis, não. E passou um pouco mais de tempo depois, passaram uns 4 anos, ele saiu da pró-reitoria, o que surge? Surge um outro financiamento do vídeo, e o Mônaco estava preocupado também com a questão da engenharia. Então foi aí que ele falou novamente, Hugo, vai sondar o Mônaco lá, desta vez. Eu disse, não, desta vez eu vou para trazer para de qualquer jeito. Aí eu fui lá sondar o Mônaco, o Longo, né? O Longo aceitou, que eu acho que foi muito importante o trabalho, porque a FINEP atuava muito nas áreas de física, química, biologia, e todo o recurso do FNPCT era muito mais complicado para essas áreas. E a área de engenharia, de certa forma, ficava um pouco à parte. E o Longo se entusiasmou, criou o Protenge, o REENGE, o RECOP, foi um movimento grande na engenharia dele, né? E também já começou com a questão da educação à distância, né? Que foi um movimento muito forte. Mas a outra característica também é a questão que a senhora citou, é a questão dos recursos financeiros, né? Na verdade, o Ministério de Ciência e Tecnologia reclamava sempre que queria mais dinheiro. Uma vez eu estava no Planalto, o presidente Fernando Henrique reclamou lá do Lindolfo, vocês têm de mandar carta para mim pedindo dinheiro, gente, não tem mais dinheiro. Aí surgiu a ideia de captar recursos via privatização, e surgiu também, depois, como a privatização acabou, surgiu nos fundos setoriais. E aí o Longo teve um papel muito importante também na organização, inclusive o Raimann, o Raimann falou, não, tudo bem aqui, mas o Raimann tem que me ajudar a fazer esse regulamento do CTP, que foi um espetáculo, né? Acho que até hoje ninguém mexeu no regulamento. Então, foi essa vivência toda. Mas, bom, eu acho que você, essas características suas de empreendedor, liderança foi muito chamada, mas você consegue empreender no setor público. Ou seja, e você mesmo é consciente disso, que você fala isso, né? Isso eu acho que é uma coisa importante, né? De realizar. Não basta só, não é só o conhecimento, mas são as suas habilidades, as suas atitudes. Podia falar aí habilidade de negociação, habilidade de comunicação. Então acho que você é uma pessoa realmente, e eu fico satisfeito de poder até hoje compartilhar essa amizade e as possibilidades de trabalhar junto. Inclusive agora eu estava pensando numa atuação no desenvolvimento regional, fui procurar o Longo para ver o que a gente podia fazer, novas ideias e tudo. Eu acho que eu agora estou tentando trabalhar num programa de transformação digital do Estado do Rio e nós precisamos contar, precisaria contar com você para a gente enfrentar essa parada. Bom, parabéns, foi um prazer. Agora, para falar sobre a UF, também grande parte da vida do professor Longo, convido José Raimundo Romeu. No dia 6 toma posse um novo vice-reitor, um vice-reitor, que era aluno da engenharia química, e que diz que foi a primeira participação mais efetiva dele na pesquisa na universidade, ganhando um edital lançado pela Pró-Reitoria, que com o Longo também passou a chamar de pesquisa e projeção, com o Longo passou a chamar de inovação. Agora, enquanto o futuro vice-reitor ganhou o edital, outros não puderam se concretizar. Por quê? Nesses tempos turbulentos que o país vive, né, e são cíclicos, havia uma ministra da Fazenda que contingenciou os orçamentos, então a maior parte dos editais não puderam ser cumpridos, que eram feitos com o orçamento da UF, somente com o orçamento da UF, mas que deixou uma semente, que deixou
uma mostra, né, do que se pretendia fazer. E o Longo, na pró-reitoria, conquistou a todos. Os funcionários, numa época que os funcionários estavam aí já bastante achando que iam participar da solução do país através de moções e assembleias, essas coisas, o Longo conquistou a todos os funcionários. Ao professorado todo da universidade, conquistou. E o Longo revelou ali alguma coisa que também aqui no Brasil parece que não é compreendido, não querem perceber. Ele mostrou um interesse social muito grande. Ele me procurou e falou, olha, vamos proporcionar cursos de línguas para os funcionários para que eles melhorem como pessoas, cursos de informática. Porque aqui no Brasil a ideia é essa, quem faz passeata, quem faz panfletagem e tal, tem preocupação social. E aquele que se dedica à produção, que se dedica à ciência e à tecnologia, que se dedica ao crescimento econômico, não tem esse viés. Né? E todos, eu acho que tem, muitos têm, toda a maioria tem, mas o Longo revelou também essa preocupação social para que aquilo que ele faria não ficasse apenas na sua finalidade própria, mas trouxesse benefícios a toda a população brasileira, principalmente a menos vista, a menos protegida. Mas assim terminou, mas eu queria, nesse pouco tempo, estar num outro depoimento. Em determinado momento eu chamei para o reitor Longo e não havia concurso, não havia, naquele mesmo momento estavam proibidas os concursos. E um parecer de um irmão que faleceu muito cedo, irmão de Longo, o meu, fez um parecer dizendo que a proibição era para as nomeações e não para os concursos. Então, vamos fazer concurso. E pediu ao Longo que se encarregasse dos concursos da Universidade Federal Fluminense, que eles ficassem incorporados à sua própria Longo. Em 4 anos foram 342 concursos para professor adjunto, 116 concursos para professor titular, concursos em que os examinadores externos, se um fosse do Rio, os outros teriam que ser ou de Minas ou do Rio Grande do Sul, concursos que reformularam a engenharia da Universidade Fluminense. Uma escola que formava ótimos engenheiros, mas que não tinha nenhuma participação maior na pesquisa, na pós-graduação e o Longo reformulou a matemática da UF, que passou a ser uma matemática respeitada. Então, hoje, que é a UF, eu acho que o reitor Cícero concorda, se deve profundamente a esses concursos que foram liderados pelo Longo e com a marca da correção, com a marca da qualidade, com a marca de que era preciso fazer com que dentro da universidade vigorasse e preponderasse o mérito sobre. Aí a UF sofreu um acidente, acidente de percurso, né? Mas logo depois ela já conseguiu se recuperar um pouco com a nomeação do
professor Cícero Fialho como reitor. Mas Longo foi candidato a reitor nesse processo bruxo de eleição, que não é o processo adequado e que não é usado no mundo das universidades de qualidade, de prestígio. E o Longo foi eleito, mesmo senhores, pelos professores, foi eleito pelos estudantes, aos quais ele dizia: hoje não vou dar bandejão para vocês, laboratórios, tanta coisa. Foi eleito pelos estudantes e perdeu minimamente para os funcionários, e a universidade não teve a coragem de entregar a sua reitoria a Valdemiro Pereira. Então, um acidente, mas que a UF vai se recuperando aos poucos, mas que terá a sua história. O fato de que deveria ter como senhor reitor Valdemiro Pereira. Mas não, eu quero fazer um tributo a você em nome da Federal Fluminense. O que é hoje a Federal Fluminense e o que será por muito tempo. Deve a você. Deve muito a você. E eu agradeço por você ter. Você podia ter dito a mim, como disse o Túlio, não vou ter aceitado ser meu pró-reitor. O que me orgulha, o que me faz feliz, porque você foi muito importante e me ajudou na Universidade Federal Fluminense. Agora convidamos pelo Observatório Nacional, João dos Anjos. Bom dia a todos, obrigado pelo convite ao INT. É um prazer falar sobre o Longo. Quando me convidaram para falar sobre a participação do Longo no Observatório Nacional, na realidade foi o Peter Said que pediu para fazer o que está organizando o livro, né? E eu senti uma certa dificuldade, porque eu conheço a trajetória do Longo, na FINEP, né, na própria Fluminense, etc. Não conhecia muito, porque eu vim 10 anos depois, né? Eu não sou originalmente do Observatório. Então eu estava em papo de aranha, né? Como resolver isso? Aí eu falei: olha, eu vou pedir ao próprio Longo para falar da trajetória dele no Observatório Nacional. E fizemos uma entrevista com o Longo de 30 minutos, né, que eu vou disponibilizar, estou até com ela aqui no bolso, vou disponibilizar no site do Observatório, onde ele fala da trajetória dele no Observatório. Então, ele próprio diz que o Observatório é uma instituição relativamente pequena, mas difícil, porque ela tem 3 áreas que são muito distintas, né? Tem o tempo-frequência, geofísica e astronomia. Então, lidar com isso não é muito fácil. E lidar com o pesquisador também não é muito fácil. Então ele falou assim: olha, eu não vou atacar, não vou mexer com esse negócio da área de pesquisa, vou ver qual é a missão da instituição. E vou atacar a missão. Vou atacar os problemas que eu vou ver na missão. Então, por exemplo, tempo e frequência. Vamos ver como é que está isso. Aí ele foi no serviço da hora, estava aquele negócio lá, tudo caindo aos pedaços, fio para lá, fio para cá. Falou: olha, não pode continuar. Chamou a Defesa Civil e falou: interdita isso aí. Aí o pessoal da Defesa Civil falou: mas professor, o senhor é diretor, o senhor vai querer interditar a própria instituição? Você mas eu não quero nada, eu quero que o senhor faça um relatório correto do que o senhor está vendo. E com aquele relatório, né, que recomendava a interdição daí para frente, ele foi ao ministro e conseguiu verba para
construiu um novo fundo verde e amarelo e outros fundos também, para refazer não só o prédio do serviço da hora, mas também para comprar novos equipamentos, para modernizar, porque isso é uma obrigação do Observatório, é a Hora Legal Brasileira. Então, mas ele não ficou por aí não foi só equipamento e prédio não. Ele criou o timestamp, quer dizer, o sincronismo na Hora Legal Brasileira, que é uma coisa muito importante, porque todos os bancos, todas as operações bancárias, você tem que ter o sincronismo, quem que vendeu, quem que comprou, quem foi primeiro, quem foi segundo, e isso é sincronizado à Hora Legal Brasileira, coisa que o Longo implantou no Observatório, é o timestamp. Então, na área de tempo-frequência, essa foi, digamos, eu não vou ficar citando mais coisas, porque não poderia ser alongado, né? Mas foi, digamos, a grande contribuição dele, modernizar e criar esse timestamp, sincronismo na Legal Brasileira. Depois, na outra área, a outra missão era a geofísica, né? Então, o observatório tem a rede gravimétrica brasileira e tem também a parte de magnetismo, né? Que é importante, até para a calibração de bússolas e tudo. Não sei se você sabe, é a ON que calibra as bússolas dos aviões aí da Embraer, né? E dos aeroportos também, as rodas do vento. Então, é uma atividade importante. E a gente tem que medir, como o campo magnético varia, tem que medir, tem que revisitar as estações de tempos em tempos. E ele notou que esse sistema não estava muito azeitado. Então, tanto a rede gravimétrica quanto a rede de campo magnético, ele revisitou todas as estações. A rede gravimétrica são 500 pontos e a rede de magnética mais ou menos uns 120, 130. Então, ele se empenhou para que todos esses pontos, essas medidas fossem revisitadas, né, para atualizar. Né, e por que é importante essa parte de gravimetria e também a parte de magnetismo? Porque essas anomalias gravimétricas e anomalias magnéticas podem indicar jazidas minerais, por exemplo. Né? Então isso é muito usado pelas companhias para saber onde tem as minas, né? Se tem petróleo, se não tem. Então essas anomalias são importantes. Então isso foi uma contribuição do Longo grande, refazer funcionar essa parte de gravimetria. Inclusive, foi na gestão dele que foi comprado o primeiro gravímetro absoluto, que foi o primeiro não só do Brasil, como foi o primeiro, dizer, do próprio hemisfério sul, né, Longo? Então, quer dizer, agora o Brasil tem 2 gravímetros absolutos, foi durante muito tempo os únicos que tinham no hemisfério sul, e foi então uma contribuição do Longo, quer dizer, modernizar essa parte de gravimetria, que é o laboratório que está instalado em Vassouras, porque aqui no Rio tem proximidade do mar, né? Tem o problema das marés, etc. Isso influencia na gravidade local, né? Então ele refez, construiu um prédio também lá em Vassouras e comprou esses gravímetros absolutos. Então, outra contribuição fundamental para a própria missão do AN. Então, ele também criou o Banpetro, né? Que com esses dados, o AN tem muita contribuição, não sei se você sabe, muita colaboração com indústrias petrolíferas, né? Por causa dessas medidas geomagnéticas. Então, isso foi criado também um banco de dados, que é o Banpetro, que funciona até hoje, etc. Então, e depois, para finalizar, tem a área de astronomia. Mexer com astrônomo também é um negócio complicado, né? Mas o OAN tinha um convênio com a USP para tempo de telescópio no Chile, né? Pelo ESO. E aquilo ali, ele, na hora de renovar, junto com a LNA, ele falou: por que a gente não abre esse convênio do ESO para toda a comunidade científica da área de astronomia brasileira, né? Então, no novo contrato, ele abriu para toda a comunidade brasileira da área de astronomia a possibilidade de fazer essas observações no Chile, que eram os telescópios mais modernos, né? Então, essa é a grande contribuição também do Longo na área de astronomia. Bem, no ON, nós fizemos no ano passado 190 anos. Então tem uma sala lá, um pouco maior, uma dessa daqui, que tem repleta de quadros de diretores.
tem uns 30 ou 40 diretores, fotografias todas iguais, do mesmo tamanho. Mas se você for medir a contribuição que esses diretores deram, o Longo se destaca, junto com o Henrique Morizzi, junto com o Cruz, que fez as fronteiras do Brasil, junto com o Lélio Gama, que foi do INPA, e está lá a figura destacada do Longo. E se as paredes falassem, e viram passar todos aqueles diretores, certamente diriam: volta, Longo. Agora, convido o Alfredo Tomás, que vai falar um pouquinho do mástil. Bom dia a todos, bom dia, professor Longo. Eu queria agradecer o convite de estar aqui e falar algumas palavras. É uma satisfação muito grande. Explicar talvez primeiro, quer dizer, o Museu de Astronomia, ele nasceu de dentro de um projeto de memória da astronomia do Observatório Nacional. E as duas instituições ocupam o mesmo campus, em São Cristóvão. Só que isso já tem mais de 30 anos. Ao longo desse período, o museu foi adquirindo outros acervos de outras áreas da ciência, outros arquivos, e foi ampliando o seu escopo. Mas nós estamos sempre muito juntos e compartilhando muito. Então, inicialmente, quer dizer, o professor Longo veio para o Observatório Nacional até numa situação de crise do Observatório Nacional, quando então o diretor tinha pedido exoneração do cargo, não havia quem assumisse, e chamaram então o Longo para assumir a direção do Observatório Nacional. E como o professor João comentou, quer dizer, uma das sacadas dele no observatório foi com relação a essa questão de tempo do serviço da hora. Ele disse que nós convivíamos mesmo no campo, e ele dizia: mas isso aqui dá dinheiro, a gente pode vender esse serviço, e com a venda desse serviço a gente sustenta todas as atividades do observatório. E ele então começou esse projeto do timestamp. E foi um período difícil, um período, nós estamos falando mais ou menos época de 2000, final de 1998, 99, 2000, um período de reformulação muito grande dos institutos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi criada uma comissão justamente para montar um novo modelo para os institutos de pesquisa, e que deu muita briga aqui no INT, CBPF, Observatório, enfim, todos têm memórias desse período. E uma das propostas era que o Museu de Astronomia se juntasse novamente ao Observatório Nacional. Ou seja, 20 ou 30 anos depois, é como trazer um adulto para dentro da barriga da mãe de novo. Era evidente que não ia dar muito certo. Então, o diretor Emílio Rodin, que foi aqui do INT, entregou o cargo, e aí, enfim, tem que chamar alguém para assumir o Museu de Astronomia. E aí, bom, quem chamaram? Chama o Longo. Aí, mas o Longo, ele é louco, ele vai assumir. Ele dava aula na UF, assim, mas diretor do Observatório Nacional, diretor do Museu de Astronomia, isso não vai funcionar. Bom, claro que a instituição estava empolvorosa com essa questão da sua extinção, e ele foi muito habilidoso no sentido de dar uma acalmada no clima e fazer a instituição voltar a funcionar. E foi criado um comitê, justamente, que havia um problema. Uma vez que se juntaria o Museu de Astronomia ao Observatório, o que faz com todo o patrimônio histórico que estava sob a guarda do museu? E aí criou-se uma comissão
para estudar a criação de um outro instituto voltado para a preservação do patrimônio histórico. E essa comissão tinha, se eu não me engano, Gerhard Jacob, do Rio Grande do Sul, foi presidente do CNPq, o Romeu Lante, presidente da FAPES, eram só nomes assim. E tinha que ter um representante dos funcionários do museu. E aí, então, o Longo me chamou e disse, ele me chamava de Dom Alfredo. Dom Alfredo, você vai fazer parte dessa comissão. Eu disse, professor Longo, eu estou ferrado. Aqui só tem nome graúdo. E era uma comissão que era num clima muito tenso. Eu perguntei, como que eu faço? E aí ele disse, Alfredo, você faz o seguinte, vocês vão ter que elaborar uma proposta. Então faz o seguinte, usa o final de semana e trabalha você nessa proposta e chega com o material já com uma proposta pronta. Porque enquanto as pessoas vão estar discutindo ideias, você vai chegar com uma proposta pronta. E realmente, quer dizer, foi o que eu fiz, segui a orientação do professor Longo, e no final nós conseguimos implantar, quer dizer, no final não deu nada, porque a comissão, quer dizer, o relatório não se, quer dizer, muitas vezes se diz, quando não se quer fazer alguma coisa, você monta uma comissão, né? Então era mais ou menos isso também, a comissão fez o relatório, não deu muita coisa, mas aí nós conseguimos justamente emplacar esse relatório em função da estratégia montada pelo Longo, que ao longo do tempo, inclusive, convivendo com o Observatório Nacional e o Museu de Astronomia, se tornou um defensor da ideia de que não deveria juntar as duas instituições, e justamente então foi ao Ministério e disse, olha, está errado, não junta, que isso não vai dar certo. E foi até um processo que se desdobrou durante algum tempo, e no final realmente não juntaram as duas instituições, e hoje são duas instituições com as suas missões e desenvolvendo suas atividades com grande dedicação e grande capacidade. Mas fora isso, o professor Longo deixou um legado que eu estava esperando que os demais das pessoas que falaram antes de mim comentassem desse legado fundamental, que é o seguinte: lá em São Cristóvão, descendo um pouco a ladeira, que quer dizer, isso foi aqui uma falha terrível, mas eu vou tentar corrigir essa falha. O observatório do museu ficou no alto de um morro, e descendo um pouco tem lá um restaurante português excepcional. Inclusive as pessoas muitas vezes queriam marcar reuniões no observatório, no museu, para depois ir almoçar no Cidade do Porto. O Longo então postava uma vez por semana, ia no Cidade do Porto e já chamava algumas pessoas para vir também. E esse almoço passou a ser algo rotineiro, cada vez mais ele chamava. Então era uma espécie, um espaço de networking, onde as pessoas se encontravam, tomavam vinho, comiam bacalhau, ninguém conseguia depois voltar para o seu trabalho, era em geral sexta-feira, final do dia. Eu acho que muitos dos aqui presentes fizeram parte, e foi criada uma confraria, a Confraria do Bacalhau. E nós tínhamos inclusive um bottom, que eu ainda tenho guardado, até ia trazer, esquecendo, um bottom da Confraria do Bacalhau. Eu acho que então, talvez esse representa um dos grandes legados do professor Longo, da criação dessa confraria, porque eu não sei, eu acho que ela não existe mais. Professor Longo, tem que organizar de novo, tem que chamar o pessoal. Fechou. O Cidade do Porto fechou. Nós estamos à busca de um novo local conveniente. Então, em dezembro, prometemos que vamos retornar.
Agora, convido Peter Saider, que está escrevendo um livro, né, o professor Longo, vai fazer um balanço em geral. Bom, imagino que depois dessa sessão maravilhosa, ninguém está colocando em dúvida a necessidade de escrever um livro, né? Acho óbvio e ululante. Quem entrou nessa sala sem saber quem era o professor Longo, que deve ser uma coisa muito difícil, mas talvez a gente consiga encontrar, hoje está informado. Mas vocês sabem muito bem que nós não somos eternos. Então é importante a gente registrar para a posteridade o que nós sabemos, o que nós aprendemos e, eu acho, acima de tudo, a contribuição do Longo para a nossa sociedade. Falou-se sobre a tecnologia, sobre a soberania nacional, sobre o ensino, mas acho que o Longo promove aquilo que todo mundo está procurando, que é um convívio harmonioso, onde as pessoas podem colocar suas posições, discuti-las e, como o Longo bem mostrou, até em situações extremamente adversas, colocar as coisas para andar, mesmo em nosso país, mesmo numa cidade que fica debaixo d'água durante o dia. Enfim, eu acho que o Longo nos dá vamos dizer, uma aula de otimismo. Ele nos mostra que mesmo nas situações mais, aliás, queria agradecer o Thomas Kim, porque eu ia falar sobre a confraria do bacalhau, mas agora não é mais necessário, porque, na verdade, esse livro nasceu na confraria do bacalhau. E nasceu lá por quê? Porque as pessoas se reuniam, né, um convívio muito agradável, o bacalhau era excelente, o vinho era honesto, né, dentro da nossa, vamos dizer, capacidade de pesquisadores, né, não era, vamos dizer, uma coisa exorbitante, era boa, mas não era exorbitante. E aí reunimos e o Longo começou a contar histórias. E aquelas histórias, aquilo que a gente levava para casa naquela sexta-feira, era uma coisa maravilhosa. Você chegava lá cansado, etc, etc. Aí o Longo começava a contar essas histórias e todo mundo saía de lá risonho, pronto para realmente apreciar não só o fim de semana, mas apreciar seu próprio trabalho, através dos exemplos que o Longo nos deu. E a ideia do livro nasceu exatamente da ideia de pegar essas histórias do Longo e transformar num livro. Mas, à medida que nós fomos juntando essas histórias, nós vimos que isto era muito maior do que essas histórias. Nós achamos que quem tem essas histórias pode trazê-las. É possível, nós estamos pensando em fazer uma sessão só sobre as histórias. O INT já traçou uma carreira do Longo ao longo dos anos. Nós vamos buscar um pouquinho antes, quando ele ainda era cadete na Academia Militar, aqueles primeiros anos nos batalhões, antes de ele entrar para o INE. Então o livro vai ser um pouquinho maior do que isso. E nós gostaríamos de dar um fecho com, vamos dizer, testemunhos como esse que foi dado pelo Observatório Nacional. Quando se pensava que nada mais era possível, lá veio o Longo cheio de ideias, não só de ideias, muita gente tem ideia, mas o Longo viabiliza essa ideia. Então, eu gostaria de convidar vocês todos, eu não sei se alguém não souber meu endereço eletrônico, simplesmente meu nome invertido, né? É saidop@gmail.com. Muita gente já mandou suas contribuições, mas eu acho que nós temos mais 1 ou 2 meses para fechar o livro. E aí, quem quiser, escreve outro livro, mas esse vai estar fechado. Então, Longo, acho que eu estou
tendo uma oportunidade excelente de completar o que faltava e você terá o livro em mãos. Espero que haja um lançamento à altura lá na Confraria do Bacalhau, mas eu acho que essa missão está cumprida. Muito obrigado. Na nossa homenagem ali, nós vamos iniciar a entrega da placa, né? Vou passar a palavra aqui para o presidente da mesa. Eu cometi uma falha no início e eu vou corrigir, vou fazer um upgrade dessa falha. Eu vou pedir para o professor Birajara 40 Cabral para fazer a entrega em nome da BM, ele que foi presidente da BM, para fazer a entrega. Também, obviamente, também os dois ex-presidentes da BM vão fazer a entrega. Por favor. Em cima de tudo. Pode ir. Vira de lado. Tá bom aí, ô Rilson. Isso. Tá bom, tá bom. Agora a palavra é extremamente difícil falar qualquer coisa com a emoção que eu estou tomando. Mas eu aprendi desde cedo na vida de pesquisa acadêmica e na área educacional que dar o microfone para um professor é sempre um perigo. Porque ele acaba falando muito mais, contando, acaba indo aos detalhes, tintim por tintim, e dá uma aula pelo menos espera. Eu prometo que não vou fazer isso, porque eu não tenho condições absolutamente emocionais de fazê-lo. Eu vou apenas falar alguma coisa como eu vejo a situação atual e depois um agradecimento por esse dia, um dia magnífico na minha vida. Vocês me propiciaram o dia talvez mais feliz dos últimos tempos na minha vida. Eu quero dizer o seguinte, se a gente olhar no passado, a gente vai encontrar Francis Bacon, que diz que conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Certamente, hoje a gente diz conhecimento científico e tecnológico é poder. Isso se torna evidente após a Primeira Guerra Mundial. Os países se distinguem pela capacidade científica e tecnológica e se agudizam depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra surgem as grandes potências científicas e tecnológicas, dominando o cenário mundial. Recentemente, Jeffrey Sachs, publicou no Economist, dizendo o seguinte: a coisa está tão grave que o mundo não é mais dividido em ideologias, é dividido por tecnologia. Então são 3 blocos, 3 categorias de países no mundo. 15% da população, que eu acrescento no trabalho do Jeffrey no Economist, são menos de 15 países, produzem todas as tecnologias que nós usamos. Não mais de 15 países. Todas as tecnologias nós usamos aqui. Tudo. Do plástico ao filmador, a máquina fotográfica, tudo que foi criado nesses 15. 50% da população vive em países que têm condições de absorver parcialmente esses conhecimentos e usá-los na sua economia. No caso do Brasil, por exemplo, está entre os 50% dos países que são capazes de utilizar essas modernas tecnologias.
E 35% dos países do mundo, da população do mundo, estão absolutamente fora. Não tem capacidade nem de absorver nem de usar essa tecnologia. São marginalizados. Então, o mundo, então, é dividido em 3 categorias de países. Primeiro, 15% da população geram todo o conhecimento tecnológico e mandam no mundo. Essa é a realidade. Mandam no mundo econômico, político e militarmente. Essa é a realidade. A gente olhar já manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os países que têm um big stick na mão são esses países. Em seguida vem os países como o Brasil e outros países da América Latina, que são países que são capazes de usar até, às vezes, competentemente. E, finalmente, os países que são abandonados e que não têm conseguido. Acontece que essa situação vem se agravando. Cada vez mais difícil passar de uma categoria para outra. Quer dizer, o mundo está numa velocidade tão grande de transformação científica e tecnológica que está muito difícil manter-se os países no primeiro bloco e muito mais difícil a nossa situação. Sempre foi tentar passar do segundo bloco para o primeiro. Quer dizer, o Programa Nacional de Estado, não de governo, devia ser o desenvolvimento científico e tecnológico para uma independência maior na parte econômica, política e militar. E essa é por aí que vai a independência. Enquanto você for dependente, porque você precisa usar, importar o conhecimento e sem condições de progredir, enquanto o outro vai e te entrega não até a última tecnologia, mas a penúltima, que a última dele vai usar. Né? Então, quer dizer, o Estado tem que ter uma política de Estado, não de governo, sobre ciência e tecnologia. Manter, e não é com um orçamento de 1 ponto qualquer coisa, 1,2, 3, no máximo que já chegamos, de investimento de PIB, de PID, de pesquisa de desenvolvimento, que nós vamos chegar no segundo bloco. Pelo contrário, eu vi a reclamação da SBPC, que parece que de 20% do orçamento do ano passado que caiu no PID no Brasil. O orçamento que era X passou a ser X menos 20% em 2018. Então, assim, não sairemos do bloco. Mas vai ter uma situação que se agrava ainda mais, é que a velocidade de transformação está aumentando cada vez mais e surgindo áreas que fazem com que as pessoas acreditem, alguns, que estão na 4ª revolução tecnológica. As tecnologias, o impacto pode ser tão grande que é uma verdadeira revolução que muda emprego, muda hábitos, muda prioridade, muda até o poder das empresas. Eu pude imaginar que a Kodak ia sumir. Eu pude imaginar. A Kodak sumiu. Por quê? Porque foi incompetente? Não, porque surgiu uma tecnologia arrasou com ela. Então, hoje, profissões surgem e desaparecem, conhecimentos são exigidos e logo descartados. Quer dizer, o que está acontecendo? Então, a primeira revolução industrial que nós tivemos, tecnológica, a primeira revolução industrial foi a máquina a vapor. Depois veio a segunda, já no século seguinte, isso foi no século XVIII, século XIX já veio a revolução da eletricidade, a segunda revolução, a terceira revolução da eletrônica e da informática, que foi no século XX, e atualmente o Fórum Mundial de Davos, o Fórum Econômico Mundial, anunciam a 4ª revolução tecnológica. Estão em marcha e que, se nós bobearmos, nós vamos continuar periféricos na ordem econômica mundial. Quais são as áreas que são envolvidas? Eu tomei nota no citado do nome. Tecnologias mudando o mundo físico. Biotecnologia, robótica, impressão 3D, novos materiais, internet das coisas, transmissão, armazenamento e captura de energia. Que não é geração, captura de energia. Tecnologia mudando o mundo digital, inteligência artificial, blockchain, novas tecnologias computacionais e realidade virtual e aumentada. Em outras palavras, o novo modelo de revolução não será uma tecnologia, mas a convergência de várias. Nós já estamos assistindo. Vocês veem o seguinte, o que é olha o celular de 5 anos atrás e olha o celular hoje. Convergindo todas as tecnologias numa maquineta diabólica
a gente leva no cu, faz miséria, ele troca, muda dinheiro de lugar, ele fala, ele fotografa, acabou a máquina fotográfica, acabou. Quem vai comprar uma máquina fotográfica? A Kodak, acabou por quê? Fazendo essa tecnologia convergente. Quer dizer, nós estamos numa velocidade muito maior do que no passado e estamos ainda bobeando com relação a ser essa tecnologia tem que ser uma prioridade de Estado, se é que nós queremos continuar sendo uma nação razoavelmente independente, soberana e que possa dizer não aos países centrais. Então eu acho que nós estamos numa situação de mudança de governo, que seja esse governo tenha a lucidez de mudar essa situação, não chegar pelo menos a 2% do PIB, porque se nós quisermos passar para o bloco 1, nós não podemos investir menos do que eles investem. Nós temos que investir mais. Nós vamos dizer, não é possível chegar em curto prazo a 2%, mas 2% seria uma meta realizável a algum prazo, porque eles estão com 2% e alguns acima de 3% do produto interno bruto em PIB. Então nós não vamos alcançar investindo menos. Impossível. Então é uma decisão de Estado. O que nós queremos ser nesse mundo tecnológico. E essa tecnologia nós temos que não poder perder o bonde da história, deixar essas tecnologias passarem ao lado. Nós temos que estar dentro delas. Temos que... Bom, isso eu acabei de não ia falar, mas acabei contrariando o que eu disse. Como professor não resisti a falar alguma coisa. Eu diria o seguinte, que o governo, que o Marcos Pontes, eu digo meus parabéns ao atual presidente que vai assumir, de se ele realmente vai sacramentar o retorno do MCT como uma unidade do governo independente, não subsídio junto com outro, mas como prioridade. MCT retornar a ser um ministério importante e da política de Estado nacional. E que ele volte a recompor, no mínimo, no curto prazo, o orçamento que foi o anterior ao atual. Chegue aos 1,3% do produto nacional bruto, com uma meta de chegar pelo menos a apontar para um futuro de 2%, e caminhar nessa direção. O Brasil tem todas as condições objetivas para passar por bloco. Tem território, tem matérias-primas, tem disponibilidade de clima e condições naturais favoráveis. Bom, então eu agradeço. Vou fazer o que eu devia fazer, que é agradecer. Vocês imaginem como eu me sinto nessa homenagem. Olho para o auditório e vejo pessoas que são importantíssimas na minha vida, com quem interagir nas mais diversas situações, nas mais diversas horas. Eu tive o privilégio de passar dentro de pelo menos 30 ou mais instituições nacionais de CIT, passar por dentro, ou como servidor, ou como membro de conselhos, né? Membro de conselho, acho que de quase todas as instituições aqui do Estado, do CETEM, do CBPF, do INT, da FAPESP, etc. Então, se eu contasse, mas tive o privilégio de passar, e dentro dessas coisas, só fazer amizades. Só tenho amigos, só tenho grandes amigos. Não tenho um senão em relação pessoal. Eu acho que isso me orgulha demais. E ao vê-los aqui, eu acredito que vocês estão avalizando um sonho que eu tive. Um sonho que eu tive de ontem para hoje. Eu sonhei que a minha trajetória profissional valeu a pena. Eu acho que vocês estão avalizando esse sonho. Dizendo, você está sonhando, você está certo. Você não é um sonho, é uma realidade. Você conseguiu varar esse cipoal da comunidade científica e tecnológica, deixando uma marca que é a compreensão. Alguém falou que eu nunca... Sim, o diálogo, sempre houve o diálogo. Eu saio daqui sabendo que criei amigos, todos vocês quiseram, eu poder abraçar a cada um e agradecer muito que vocês me fizeram nessa trajetória. Eu acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu preciso continuar. Agradeço às duas entidades que me fizeram essa reunião, a Associação Brasileira, a ABM, Associação Brasileira de Metalurgia
Materiais e Mineração, da qual eu sou membro desde 1950 e pouco, 58, se não me engano, onde eu publiquei meu primeiro trabalho de científico e tecnológico, que foi no boletim da BM em 61, se não me engano, que é projeto construção e operação de uma instalação piloto para a estação de magnésio da Dolomita. A BM, que foi fundada pelos americanos que estavam trabalhando no esforço de guerra no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das sociedades mais respeitadas no meio científico e tecnológico, a BM, pela sua seriedade, pela sua constante elevação da qualidade do seu trabalho. O boletim da BM era um lugar onde se publicavam todos os artigos da parte de materiais no Brasil. E agradecer ao INT, a figura do meu ex-aluno. Eu vivi 3 anos aqui dentro dessa casa, 3 anos aqui dentro dessa casa no ProAl. Convivi com muitos dos senhores que estão aqui. Tenho as maiores das recordações dessa casa. Casa que vai fazer 100 anos. Vai fazer 21, né? 21 faz 100 anos. 21 faz 100 anos. E foi fundamental na implantação do programa do ProAl. Eu cheguei, lembro que era tão grande a participação do INT, que eu fiz uma palestra em Atlanta, na Geórgia, sobre tecnologia do álcool de madeira. E nós tínhamos uma planta piloto em Lorena. O interesse mundial sobre o Brasil era tão grande que esse congresso em Atlanta, na Geórgia, era todo verde e amarelo, tinha todos os equipamentos de moagem de cano e de outros equipamentos brasileiros lá. Era um congresso que tinha mais de 2.000 pessoas interessadas no que o Brasil estava fazendo, tão extraordinário, que era mudando a matriz energética de combustível líquido, introduzindo o etanol e de maneira tão rápida e tão eficiente. Quer dizer, os problemas que essa casa enfrentou são fantásticos. Problema de corrosão, problema de desnaturalização do álcool para não poder ser bebido, etc, etc. Foram problemas definidos que essa casa mergulhou de cabeça. Eu tive o privilégio de trabalhar aqui nesse período. Então eu agradeço às duas instituições a oportunidade que me dão. Eu vivi um dia de grande felicidade. E agradecer a todos vocês, a quem eu gostaria de dar um abraço em cada um e agradecer muito a sua presença, me avalizando o sonho que eu tive de que valeu a pena a trajetória que eu corri ao longo da minha vida. Muito obrigado. Pessoal, eu acho que não resta muito a falar. Eu queria também, em nome do NT, também agradecer a todos pela presença. Simplesmente deixar o estimado professor, amigo, quer dizer, primeiro um agradecimento de todos nós, porque assim como você tinha esse sonho, você faz todos nós sonharmos. Eu acho que essa é uma das tuas, vamos dizer assim, grandes dádivas. Você é a pessoa que, como eu já disse antes, né, você é o teu exemplo. Eu acho tão bom a gente estar aqui, podendo não ficar olhando as páginas do jornal de hoje. Quer dizer, você repara que, né, o país está passando por uma fase que a gente, entre corrupção e violência, não tem outras palavras. E ver que, na realidade, o país tem saída, né, e depende muito de pessoas como você. Eu diria que você é daquelas pessoas que são essenciais para uma nação. Então, agradecer muito a sua contribuição. Muito obrigado. Eu queria registrar aqui que a gente
nome em Loma, nós temos ex-diretores do INT, atuais diretores das unidades de pesquisa aqui do Rio, várias autoridades, colegas de todas as instituições e amigos que compartilharam a vida e a trajetória do professor Long. E aqui a gente está vendo antigos servidores do INT já aposentados também, que conviveram com ele, os atuais. Então, muito bom ver todos vocês e agradecer muito essa manhã de emoção, que foi emoção pura, que a gente preparou com todo carinho e amor aí para homenagear o professor Long. Muito obrigada.